Vamos lá, pessoal, mega revisão, TRT11, TRT24, TRTs em geral, né? Tem que fazer prova do exame de ordem também. Muitas pessoas que fazem prova da OAB, que se preparam comigo, estão falando que estão utilizando essa revisão aqui também para o exame de ordem, primeira fase, segunda fase, sem nenhum problema. Pode utilizar à vontade, o conteúdo é o mesmo, sem sombra de dúvidas. E agora, vamos conversar sobre o quê? Anota no seu caderno, seu bloquinho que está do seu lado, onde você puder anotar, porque vale muito a pena e cai em prova. O tema agora vai ser as despesas processuais. Quando eu falo em despesas processuais, eu inicialmente tenho que saber que são todos os gastos que as partes têm com o processo. Todos os gastos realizados no processo eu vou chamar despesas processuais, ok? Despesa é um gênero do qual apresenta como espécies custas processuais, os emolumentos, honorários periciais, honorários advocatícios, honorários do assistente técnico, dentre outros, tá? Isso aí é só para falar que despesa é um gênero do qual comporta aí diversas espécies. Muito bem. O que a gente vai tratar inicialmente é da parte mais importante pensando em prova, que são as custas processuais. O que são as custas processuais? Custas processuais têm natureza de taxa, isso é interessante. As custas processuais vão ter a natureza de uma taxa, que são devidas ao Estado em decorrência da realização da sua atividade jurisdicional. Então você está reembolsando, vamos falar assim, o Estado por atender a atividade jurisdicional, já que eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, sei lá, da aula número 1 de direito que a gente tem na nossa faculdade, quem tem aí a graduação em Direito. Pois bem, o valor das custas processuais, e aí é bem interessante, ele será analisado a depender da fase processual que você esteja, ou na fase de conhecimento, ou na fase da execução. Então, como aqui é uma revisão, é no batidão mesmo, para você ver o que você está com dúvida, o que você entendeu, o que você não entendeu, ao invés de eu ler os dispositivos legais, que é um dever de casa seu, e tem que ler a lei, já falei, não adianta só fazer esqueminha, entender o exemplo do professor, tem que ler a lei para ser aprovado. Eu vou fazer agora o esquema, vou fazer aqui um esqueleto, como que vai ser o pagamento das custas processuais, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase da execução. Aí no final, aí é com você, é dever de casa, você vai ler os dispositivos legais referente ao tema de custas processuais. Fechado? Então vamos lá. Agora anota mesmo, então cola aí na tela, preste atenção, é revisão, é mega revisão. Vamos embora. Vamos falar então das custas processuais, e aí como eu disse anteriormente, vamos dividir a depender da fase. Vamos começar com as custas processuais na fase de conhecimento. Custas processuais inicialmente, é bom que isso fique bem separado no seu material, tá? Para não dar nenhuma confusão, na fase de conhecimento. Depois a gente encara aí a fase da execução. Só mudar aqui a cor e vamos. Então, eu tenho que saber o quê? Isso está no artigo 789 da minha CLT. Inicialmente é isso. Primeira coisa que tem que saber, quem vai pagar as custas? Então, quem paga as custas na fase de conhecimento? Quem? Quem vai pagar as custas na fase de conhecimento? Vou tirar essa interrogação e colocar os dois pontinhos. Quem paga as custas? Quem vai pagar as custas será o vencido. E aí é bem interessante que você precisa saber o seguinte, é o vencido, tá, Renzete? Mas quem é o vencido? O vencido pode ser um ou o vencido pode ser outro. Isso é interessante, organize aí. O vencido pode ser o reclamante, o Rzinho, já sabemos, né? É o reclamante, mas o vencido pode ser o Rzão, o reclamado. Então, o vencido é o reclamante ou o Rzão. O vencido é o reclamante quando o quê? Quando ele não ganhar nada, pessoal. Sempre que você fizer a pergunta, vem aqui um minutinho, quanto que o reclamante ganhou? Ah, ele não ganhou nada. Se o reclamante não ganhou nada, ele é o vencido. E quando que ele não ganha nada, Renzete? Quando a ação é arquivada. Ó, o reclamante não compareceu à audiência inaugural de conciliação. Acontece o quê? O arquivamento. Se acarretou o arquivamento, ele ganhou o quê? Bota a mão no bolso do reclamante. E não tem nada. Então, ele paga as custas.
quando a ação for julgada improcedente. Ele pediu o quê? Dano moral e verbas rescisórias. O juiz julgou improcedente a demanda. Bota a mão no bolso do reclamante. Ganhou quanto o reclamante? Nada. Se ele não ganhou nenhuma moedinha, nenhum centavo, ele é o vencido. Ele paga as custas. É uma bobeirinha, uma besteirinha, mas é uma dica interessante. O reclamante vai ser o vencido sempre que ele não ganhar nada. Pergunte, quanto que ganhou o reclamante nessa história? Não ganhou nada, então nem discuta. Se ele não ganhou nada, ele paga as custas. Essa é a regra no processo de trabalho. Aí volte lá. Mas o reclamado também pode ser o vencido, não pode, Renzete? Pode. O reclamado é o vencido quando ele perde alguma coisa. Quando ele perde alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Vem cá, vem cá. O que o reclamante pediu? Férias, 13º salário e horas extras. 3 pedidos. Férias, 13º salário e horas extras. Ok. A ação foi julgada procedente. O reclamado tem que pagar para o reclamante férias, horas extras e 13º salário. Eu sei que aí você não tem nenhuma dúvida. Aí eu vou te perguntar, quem é o vencido? O reclamado. O reclamado paga as custas. Ok. Mas o pedido foi férias, horas extras e 13º salário. O juiz indeferiu o pedido de férias e o juiz indeferiu as horas extras. Só julgou procedente as férias. Logo, eu tenho uma sentença parcialmente procedente. Parou, Renzete me ensinou. Coloca a mão no bolso do empregado. Ganhou alguma coisa? Ganhou. Olha as férias no bolso do empregado. Então, se o empregado ganhou alguma coisa, ele não é o vencido. Neste caso, quem paga as custas é o reclamado, que perdeu alguma coisa. Uma reclamação trabalhista com 100 pedidos. Imagina, hein? Gigante. 100 pedidos. 99 dos pedidos julgados improcedentes. E só umzinho, só o dano moral julgado procedente. Por exemplo, tem uma sentença parcialmente procedente. Quem paga custas? Reclamante ou reclamado? Parou de novo. Renzete me ensinou. Vai pro bolso do reclamante. Tem alguma coisa aí? Tem. Dano moral tá lá, ó. Então, se o reclamante ganhou alguma coisa, ele paga custas? Não. Quem paga custas? O reclamado que perdeu. Perdeu o quê? Perdeu alguma coisa. Se o reclamado perdeu alguma coisa, ele vai pagar as custas aqui no processo de trabalho. Então, volte lá. Essa é a mega dica mesmo, pessoal. Reclamante ou reclamado. Reclamante quando nada, reclamado se perder alguma coisa. Só não esqueçam, é claro, vou colocar aqui da exceção, salvo se o vencido for o beneficiário da justiça gratuita. Se o vencido for beneficiário da JG, ele não paga custas. Até aqui tranquilo. Vou colocar aqui um outro asterisco muito importante, já que a gente está em revisão. Vou colocar aqui um asterisco muito importante, já que eu estou numa revisão com vocês. E eu quero falar de tudo. Não se aplica a sucumbência recíproca. Não se aplica a sucumbência recíproca. Alguns de vocês podem ter perguntado isso. Mas e a sucumbência recíproca? Ela não se aplica. O que é sucumbência recíproca? Sucumbência recíproca é divisão de pagamento entre partes. Você vai sempre lembrar primeiro a regra. Não se aplica a sucumbência recíproca aqui no processo de trabalho. Ok? O que é sucumbência recíproca? Divisão de pagamento entre partes. Se eu tenho uma sentença parcialmente procedente, vamos dividir o pagamento. Em regra, eu não aplico isso ao processo de trabalho. Qual é a exceção? Volte lá para ficar redondinho esse material. Vou só puxar aqui uma setinha. A única exceção que eu vou ter aqui, vamos buscar aqui, ó, sucumbência recíproca. Vou colocar o nosso salvo. Salvo se eu estiver falando em relação de trabalho. Então, não aplico a sucumbência recíproca para a relação de emprego. Se eu estiver falando em relação de trabalho, diversa da relação de emprego, já que eu sei que a competência da AJT é para processar e julgar toda a relação de trabalho, não só a relação de emprego. Relação de trabalho é um gênero do qual tem como espécie a relação de emprego. Então, se eu estiver falando em relação de trabalho, posso pensar em sucumbência recíproca. Isso não vai cair na sua prova, eu aposto com você. É só uma informação a mais, para você não ficar aí restrito. Eu não gosto de fazer isso com meus alunos. Quem estuda comigo sabe disso. Eu não vou limitar vocês.
Eu vou sempre dar uma informação a mais porque eu não sei o que pode vir na prova. Além do mais, você, meu futuro analista, pode fazer a prova discursiva e ter alguma coisa de despesas processuais e você faz um parágrafo desse, sua nota, ó, sobe. Já eu venho com vocês com cursos de questões discursivas. Vocês estão me pedindo muito. Discursivas, estudo de casos. Segura aí que vem novidade em 2017. Fique tranquilo que esse ano é nosso. Pois bem, vamos voltar. Então, em regra, quem paga custas é o vencido. Vamos colocar no esqueminha? Quem paga custas é o vencido, que pode ser o reclamante ou o reclamado. O vencido é o reclamante quando ele não paga, quando ele ganha nada. Não ganhou nem um centavo, ele é o vencido. E o reclamado quando perde alguma coisa. Salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Isso é importante. Se o vencido for beneficiário da justiça gratuita, ele não paga as custas no processo de trabalho. Eu não vou aplicar a regra de sucumbência recíproca ao processo de trabalho. Essa é a regra. Quando eu falo que eu não vou aplicar a sucumbência recíproca, eu estou me referindo à relação de emprego. Porque para a relação de trabalho é possível sim essa aplicação. Ok? Vamos avançar. Já sei quem paga, agora eu preciso saber o seguinte. Quanto paga? Quanto paga? Sei quem paga, ok. Mas quanto paga? Quanto paga, pessoal? Vai pagar 2%. O quê? 2%. 2% de quê, Renzete? 2% do valor do acordo. E se não tiver acordo? Condenação. E se não tiver acordo nem condenação? For uma ação meramente declaratória. Ah, vamos para o residual. Valor da causa tem. Valor da causa tem. Aí está. Só isso? Não, só isso não. Também pelo valor que o juiz fixar, que o juiz determinar, quando eu estiver diante de um valor indeterminado. Se eu estiver diante de um valor indeterminado, então, sobre o valor que o juiz fixar, que o juiz determinar. Aí está. Também pode ser o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente. Ou letra feia, né? Mas eu leio para vocês. Do tribunal, esqueminha completo, igual das minhas aulas mesmo, hein? Quando eu estiver diante de um dissídio coletivo. Aí está. Uma OBS aqui. Observado o mínimo. Deixa eu mudar a cor dessa OBS aqui, porque ela é muito, muito importante. Vai copiando aí. OBS aqui de vermelho, porque se cair e você errar, não me conta. Não vou errar, Renzete. Eu sei disso. Observado o mínimo de R$10,64. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Condenado, por exemplo, em R$300, pago R$6 de custas? Você me responde daqui a pouco. Vamos repassar aí esse quanto paga juntos? Já sei quem paga. Quanto paga? Vamos lá. Depois eu volto tudo. Quanto paga? Quanto paga? 2%. 2%? 2%. 2% de quê? Do valor do acordo. Ah, mas não teve acordo. É verdade. Pode ser que não tenha acordo. Se não teve acordo, tem condenação. Acordo está aqui. Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Agora sim. Acordo. Ah, não tem acordo? Tem condenação. Não tem acordo nem condenação? Valor da causa tem, que é o residual. Ou o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar, quando o valor for indeterminado. Muito bem. Também será o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal, quando eu estiver diante de um dissídio coletivo. Pessoal, aqui uma situação, ó, especial, peculiar. Tá aqui uma marcação. Se for dissídio coletivo, o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal.
Observado sempre o mínimo de R$ 10,64. Olha o exemplo. A sentença condenou o reclamado a pagar R$ 300 ao reclamante. Ele vai pagar R$ 6 de custas? Não. Caneta vermelha, não. Ele não vai pagar R$ 6 de custas. Ele vai pagar R$ 10,64, porque esse é o mínimo. Então, ó, a guia não vai receber, no exemplo que eu falei aqui, R$ 6. A guia não recebe menos R$ 10,64, de forma alguma. Então, fiquem espertos em relação a isso, tá? Mas não acabou, não. Já sei quem paga, quanto paga, e agora eu tenho que saber quando paga. Mas antes de eu falar quando paga, eu tenho que colocar algumas outras observações importantes, né? Pra gente ficar... Ou não coloco logo direto. Vamos lá, vamos direto pro quando paga. Vamos embora, depois eu fecho com tudo. Vamos lá, continua aí no esqueminha. Quando paga, então? Quando? Quando paga? Quando paga. Paga quando? Ao final. Essa é a regra. Paga quando? Ao final. Ao final? Ao final. Paga ao final. Agora vai o detalhe, né? Quando não houver interposição de recurso. Então, se não há interposição do recurso, paga as custas ao final, após o trânsito em julgado. Ou no prazo recursal, quando houve recurso. Aí está. Ok, pessoal? Então já sei mais, hein? Já sei agora quando serão pagas as custas processuais na fase de conhecimento. Regra, ao final, após o trânsito em julgado, se não houver interposição de recurso. Ou dentro do prazo recursal, se houver a interposição de recurso, já que o pagamento das custas processuais faz parte do preparo. O que é preparo? Custas mais depósito recursal. Tranquilo? Então já sei quem paga, quando paga e quanto paga. Vamos fazer uma revisão final aqui sobre esses detalhes? Que aí depois eu coloco, revisão da revisão, né? Aí eu coloco as observações importantes. Vamos lá. De olho na telinha, vai me acompanhando aqui para você não cair em casa quebrando na hora da prova. Vamos lá. Tudo vai valer agora, hein? Então vamos lá. Custas processuais na fase de conhecimento. Amarelão tá comigo aqui já. Vamos. Então, ó, quem paga as custas? Quem paga as custas? O vencido. Quem é o vencido? Pode ser o reclamante ou o reclamado. O vencido é o reclamante quando? Quando ele não ganhar nada. Sempre que abrir o bolso do reclamante e não tiver nada no processo, ele paga as custas. E o reclamado? Quando perde qualquer coisa. Quando perde qualquer coisa, ele vai pagar as custas. Salvo se esse vencido for beneficiário da justiça gratuita. Se o vencido for o beneficiário da JG, ele não paga as custas. Agora, atenção máxima. Eu não aplico a ideia de sucumbência recíproca ao processo do trabalho. Não se aplica a sucumbência recíproca, aquela do processo civil, que é a divisão do pagamento de despesas, ao processo de trabalho. A única exceção, e quem fala é o próprio TST, é se eu estiver diante de uma relação de trabalho. Relação de trabalho diversa, relação de emprego, eu posso aplicar a sucumbência recíproca. Ok, já sei quem paga, Renzete. Quanto paga de custas? 2%. 2%? 2%. 2% de quê? Do valor do acordo. Ah, não teve acordo? Da condenação. Não teve acordo, não teve condenação. Tem valor da causa, tem o residual. Valor do acordo, condenação, valor da causa. Ou quando o valor for indeterminado pelo valor que o juiz fixar. E atenção, se eu estiver diante de um dissídio coletivo, em relação ao pagamento de custas, será o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal. Observado sempre um mínimo de R$ 10,64. Observado o mínimo de R$ 10,64. A guia não recebe menos que R$ 10,64, Renzete? Isso. Se a minha condenação for de R$ 300, por exemplo, eu não pago R$ 6 de custas.
a guia receberá apenas R$ 10,64. Quem paga, quanto paga e quando paga? Paga quando? Paga ao final, após o trânsito em julgado. Essa é a regra. Mas nesse caso, não houve interposição de recurso. Ou pago as custas no prazo recursal, se houver a interposição de recurso. Ok, pessoal? Isso tem que estar na ponta da língua. Na fase de conhecimento, quem paga, quanto paga e quando paga. E agora eu vou chamar a atenção para algumas observações. Toma nota aí também, que vale a pena, depois você vai ler tudinho na sua casa aí no batidão. Outra coisa importante, vou chamar de OBS 1. OBS 1. Qual será a nossa OBS de número 1? É o seguinte, primeira observação, eu vou ter uma regrinha especial no caso de acordo. Temos uma regrinha especial no caso do acordo celebrado. Se eu estiver diante de acordo, o pagamento de custos será dividido em partes iguais. Então, regra, se eu estiver no acordo, pagamento das custas em partes iguais. Se eu estiver diante de um acordo, o pagamento de custas será em partes iguais. Aí abre bem o olhão com a Fundação Cuidado Comigo, a FCC. Que se ela pode colocar valores e colocar você na hora da prova para fazer continhas mesmo. Se eu estiver diante de um acordo, a regra é a divisão das custas em partes iguais. 50% para o reclamante, 50% para o reclamado. Salvo se o contrário não for convencionado. E aí essa questão é muito até prática. Se você observar a prática trabalhista, e alguns de vocês têm essa prática, nós sabemos que quando o juiz induz um acordo, o reclamante fala, aceito o acordo, agora não vou pagar custos. Quem paga as custas é você, reclamado. As custas integrais, os 2% sobre o valor do acordo, quem ia pagar é você. Não é 2% do que eu pedi, é do acordo, viu? Então vamos lá, em relação ao acordo, qual é o prazo? Em regra, o pagamento será pago em partes iguais pelos litigantes, salvo se de outra forma não for convencionado pelas partes. Aí, sim, via de regra, o reclamado aí pagaria as custas. Ok? Tranquilo? Vamos lá. OBS 1 é essa, agora OBS 2. OBS 2 já vi caindo muito em prova. OBS 2. Ela é para o dissídio coletivo. Dissídio coletivo. Se eu estiver em um dissídio coletivo, atenção aqui, as partes. Mudarei a cor, hein? Mudarei a cor, porque um dia o CESP já brincou com isso, hein? Prova TRT 17, Espírito Santo. Beijo para vocês. As partes vencidas... não é qualquer parte. As partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas. Se for um dissídio coletivo, se eu estiver diante de um dissídio coletivo, as partes vencidas, e não só as partes, responderão solidariamente pelo pagamento das custas. Muito bem. Terceira observação. Não, eu fiz besteira aqui, peraí. Terceira observação. OBS 3. Para quem vê o OBS 3? Empregado, reclamante, né? Vencido. Empregado, reclamante, vencido. Que não teve os benefícios da justiça gratuita ou isenção de custas. Neste caso, o sindicato que houver intervido no processo responde solidariamente pelo pagamento das custas.
Atente-se bem a isso. Então, olha aqui, vem comigo nas observações. Primeira, OBS 1. Se houver acordo, em regra, as custas serão divididas em partes iguais. Partes iguais. 50% para o reclamante e 50% para o reclamado. Salvo se convencionado de forma diversa pelas partes, o que acontece muito na prática. Ok? Ok. Se eu estiver diante, OBS 2, de um dissídio coletivo, já vi em prova. As partes respondem solidariamente para o pagamento das custas no dissídio coletivo. Errado, errado. As partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas. Terceira observação. Empregado vencido que não obteve os benefícios da justiça gratuita ou isenção de custas no processo de trabalho, o sindicato, atenção aqui para ele agora, opa, com vermelho não dá, né? Vamos lá. O sindicato, isso é interessante, que houver intervido no processo, responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Ok, pessoal? Então, vimos todo o trâmite das custas na fase de conhecimento. Vamos agora encarar as custas na fase da execução? Ah, Renzete, mais coisa? Fazer o quê? O que vem pela frente? Vamos lá. Vimos fase de conhecimento, faça agora outro esquema. Custas na fase de execução. Artigo 789-A da nossa CLT. Custos agora, então, na fase de execução. Vai ter aquele mesmo papo de quem paga quando... Mesma coisa. Primeiro, então, quem paga... Pode organizar aí. Quem paga, quanto paga, de novo. E quando paga. Olha como é fácil, pessoal. Tomara que caia essa na sua prova. Quem paga? O executado. O executado paga sempre. Sempre. Não tem exceção. Quanto ele paga? Temos valores fixados. Aonde? Tem que olhar, não precisa decorar não, tá? No artigo 7... tá lá em cima já. No artigo 789-A da CLT. Opa, acho que eu fiz besteira, acho que eu paguei tudo. Paguei tudo. Vamos então ter que repetir a fase da execução. Sem problema? Não briga comigo não, tá? Vou aqui rapidinho. Ai. Fase de execução. A Zé já apagou tudo. Mas já me falou que é fácil. Artigo 789-A da CLT. Ok? Quem paga as custas na fase da execução? O executado. O executado paga sempre as custas nessa fase. Ok. Quanto ele paga? Temos valores fixados para a nossa prova. Fixados no próprio dispositivo legal, no artigo 789-A da CLT. Quando paga? Ao final. Ponto. Meu pai, é só isso. Vamos no batidão. Tomara que caia essa na minha prova, então. Isso aí, tomare. Custas na fase da execução. Será que o examinador vai ser tão bonzinho? Quem paga? O executado. Sempre. Se o processo chegou nesse ponto, numa fase da execução, a culpa é sua, executado, então você paga essas custas. Quanto ele paga? Temos valores fixados nesse dispositivo aqui, no artigo 789-A da CLT. Ah, vou ter que decorar aqueles valores todos? Tá no edital, mas não vai decorar porque não tem muita incidência em prova. Dá uma boa lida, fica tudo certo. Então, quanto paga? Veja lá os valores fixados nesse dispositivo. Quando paga? Paga ao final. Ao final, após o trânsito em julgado.
Então tem que saber quem paga, quanto paga e quando paga. Paga sempre ao final. Aqui, ó, é que é bonito. A fase de conhecimento é que você tem muito mais coisas. Quem paga, quanto paga, quando paga. E aí você vê que na execução você repete, mas de uma forma muito mais tranquila. Ok? Bom, eu quero falar mais um pouquinho em relação... Não, dá para falar agora. Vai falar agora. Quem paga, quando paga, quanto paga. Beleza. Agora a gente tem que saber o seguinte. Quem não paga custas? Quem não paga as custas? Isso pode cair em prova. Ó, os dispositivos é com vocês. Vocês vão ver os dispositivos com muita calma, muita tranquilidade, que eles podem aparecer em prova, tá, pessoal? Agora vamos lá. Quem não paga custas? Aí é decoreba, pura decoreba. E aí, para isso, eu vou usar aqui o dispositivo. Estou pegando aqui ele já, ó. Vamos direto para o artigo 790A da CLT. Quem não paga custas? Vamos lá comigo e depois a gente vê junto. Os beneficiários da justiça gratuita. Quem mais? A União, os estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas que não exploram atividade econômica. Quem também não paga custas? O Ministério Público do Trabalho. Parou? Vem comigo, junta o corpo aí, sai do zap zap, vem. Sim, você adora esse zap zap, segura ele um minutinho aí. Quem não paga custas no processo de trabalho? Artigo 790A da CLT, que vai cair na sua prova. Quem não paga custas? Os beneficiários da justiça gratuita. Quem mais? A União, os estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica. Beleza. Quem mais não paga custas? O MPT, o Ministério Público do Trabalho. Mas cuidado aqui com um detalhe interessante, hein? Saímos da CLT, vamos para a súmula 86, que está em prova no edital. Súmula 86 do TST. A massa falida também não paga custas. Massa falida também não paga custas. E lembrando, vai a observação, que os Correios terão as mesmas prerrogativas de fazenda pública. Por isso, também não pagam custas no processo de trabalho. Mas atenção aqui. As entidades fiscalizadoras do exercício profissional, OAB, CREA, CRECE, não estão isentos do pagamento de custas. Entidades fiscalizadoras, sempre cai OAB, né? Do exercício profissional não estão isentos de custas, pagam custas. Empresa pública e sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, também vão pagar custas aqui no processo de trabalho. Aí sim, agora eu estou feliz, custas não será problema para vocês, tenho a máxima certeza em relação a isso. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre honorários periciais. Quem paga honorários periciais? A parte sucumbente na ação? Errado. Quem paga honorários periciais é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Parou, repete isso. Quem paga honorários periciais é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Isso também é despesa processual. Se você for lá, olha aqui, no artigo 790, coloca ele por favor, 790B da CLT, ele fala exatamente isso. Agora, cuidado com um detalhe importante, pra você não cair nunca em casca de banana em prova. Tá aqui. Imagina que o reclamante ajuiza uma ação, ajuizada uma reclamação trabalhista, e ele pediu assim, ó, eu quero adicional de insalubridade, eu quero férias, ok? E eu quero também 13º salário. Então, são 3 pedidos. Ok. Se o pedido foi adicional de insalubridade, parou, Renzetti me ensinou. Tem que ter a prova pericial, que ficará a cargo do médico ou engenheiro do trabalho. Ok. O perito foi ao local e observou. Peraí, o ambiente de trabalho é totalmente insalubre, não tem nada de insalubre. Foi o famoso se colar, colou aqui do empregado. Exatamente isso. Então, isso não convenceu o juiz, é claro, e o juiz julgou improcedente o pedido. O juiz julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, improcedente, mas julgou procedente as férias e procedente o 13º salário. Olha lá, pessoal, agora fica fácil. Olha a minha pergunta, preste atenção. Quem paga custas aqui nesse processo na fase de conhecimento? O vencido. Quem é o vencido aqui? O reclamado. Reclamado perdeu alguma coisa. Olha o bolso do reclamante. Tem alguma coisa lá? Tem. Tem férias 13º.
Não tem insalubridade, mas tem férias e 13º. Então ele ganhou alguma coisa? Ganhou. Se ele ganhou alguma coisa, o reclamante não paga custas. Quem paga custas aqui é o reclamado. O reclamado foi sucumbente na ação. Ok. Agora, quem paga honorários periciais nesse caso aqui? É a parte sucumbente na ação? Não. É a pegadinha clássica da FCC. É a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Volte lá. Neste caso, quem vai suportar honorários do perito será o empregado reclamante. O empregado reclamante, Rzinho, irá suportar honorários periciais, porque ele foi sucumbente na pretensão objeto da perícia. E aí tomar cuidado com um detalhe. Beleza. Ele paga as custas, tudo bem. Mas e se ele for beneficiário da JG? Aí vem a súmula 457, TST resolve. Nesse caso, se a parte sucumbente na pretensão, objeto da perícia, for beneficiário da justiça gratuita, o perito come, tem que comer. Quem paga essa conta é a União. A União pagará honorários periciais. Não esquece da súmula 457 do TST. Agora, cuidado. Eu posso estar com o perito assistente, não posso? Posso. Perito assistente é obrigatório? Não. O assistente técnico é um luxo. Então, a parte que decide, vou ter um perito técnico comigo, um assistente ou não. Então, isso é um luxo. Se eu estiver com o assistente, com o meu perito assistente, quem pagará esse honorário sou eu. A parte que levou, a parte que quer ter um assistente. Mesmo que eu seja o vencedor na pretensão, objeto da perícia, mesmo. Neste caso, essa conta é minha. É de quem levou, é de quem tem o perito assistente. É a súmula 341 do TST. Mais um detalhe para fechar. Para fechar aqui esse bloquinho. A OJ 98 da SDI 2 do TST traz uma regra interessante. O juiz não pode obrigar que a parte antecipe honorários periciais aqui no processo de trabalho. Honorários do perito serão pagos ao final. Se o juiz forçar, não, paga alguma coisa, parcela, dá um sinal, o que for, nesse caso, caberá a impetração do mandado de segurança por ferir um direito líquido e certo aqui da parte no processo de trabalho. Então, não existem honorários prévios periciais antecipados aqui no processo de trabalho. Serão sempre pagos ao final. Se o juiz forçar, cai mandado de segurança. OJ 98 da SDI 2 do TST. Ok, pessoal? Com isso, a gente fecha a revisão em relação às despesas processuais. Volto no próximo bloquinho aí, falando de partes e procuradores. Te espero. Toma água, estica os ossos aí e volta. Se quiser o curso completo, já sabe onde encontrar, rogeriorenzetti.com.br. Até já.